E aí galera, na aula de hoje a gente vai falar sobre um satélite muito especial, que é o satélite geoestacionário. Você sabe o que é isso? Se não, vem comigo que eu te explico. Bom pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o satélite geoestacionário, tá? Aqui é um conceito que você precisa ter em mente, porque quando a gente vai tratar de questões de gravitação, de velocidade de órbita, tá? Pode ser que apareça esse conceito e se você não souber a que ele se refere, você não vai conseguir fazer a questão, tá? Um satélite geoestacionário, o próprio nome já fala, tá? Geo, a gente sempre vai lembrar da Terra, planeta Terra, tá? E estacionário, geoestacionário, o que é uma coisa estacionária? Você tem que remeter a uma coisa que está parada, certo? Então, um satélite geoestacionário é aquele satélite que completa uma volta em torno de sua órbita, que tem o mesmo centro, tá? Da órbita ali do raio da Terra, tá? Ao redor da Terra em 24 horas, ou seja, eu tenho a Terra e eu tenho um satélite aqui em cima. Esse satélite vai girar em torno da Terra em 24 horas. Só que o que acontece? A Terra gira em torno do seu próprio eixo e dá uma volta completa também em 24 horas. O que isso significa? Que a posição relativa de um satélite geoestacionário vai parecer que ele está parado, tá? Então, ele vai estar sempre sobre um mesmo lugar no ponto da Terra. E isso é muito utilizado quando a gente está falando de telecomunicações. Satélites de telecomunicações, normalmente, são satélites geoestacionários. O Brasil lançou o seu primeiro satélite geoestacionário em 2017, tá? Então a gente tem um satélite geoestacionário também. E o conceito é basicamente esse, tá? E aí algumas curiosidades, normalmente eles estão localizados sobre a linha do Equador, tá bom? Então, isso já vai trazer várias coisas muito importantes para você de conhecimento geral. O Brasil tinha, tá, e tem ainda, mas não está funcionando muito bem, uma estação de lançamento de foguetes e satélites lá no Maranhão. E por que isso é muito bom? Porque essa estação, ela está muito próxima à linha do Equador, tá bom? Então, se a gente quer lançar satélites que ficam sobre a linha do Equador, se a gente tem uma estação de lançamento em cima da linha do Equador, facilita muito as coisas, tá bom? Só que essa nossa estação foi desativada há um tempo por causa de problemas, tá bom? E normalmente, esses satélites eles se encontram a 36 mil quilômetros acima da superfície terrestre, tá bom? Isso aqui é um valor que normalmente os exercícios colocam também, tá? E aí, como é que a gente pode encontrar exercício de satélite geoestacionário? Bom, sabendo qual que é o período dele, a gente consegue calcular, por exemplo, a velocidade de um, dado qual que é o raio da Terra e o raio que ele está acima da superfície. Então, sempre que você for fazer uma conta com o satélite geoestacionário, ele vai te dar qual que é a altura dele em relação à superfície, tá? E aí, normalmente, você vai ter que pegar aqui, isso é a Terra, então, aqui está o meu satélite. Qual que vai ser o raio que eu vou pegar da minha órbita circular? Bom, o raio vai ser isso aqui tudo, que é o raio da Terra, tá? O raio da Terra mais a altura que ele está da superfície. Então, se ele se encontra a 36 mil quilômetros acima da superfície, qual que é o raio de órbita? 36 mil quilômetros. Não, porque eu tenho que considerar ainda o raio da Terra, tá? Que é aproximadamente 6 mil quilômetros, 6.400 quilômetros, tá bom? Então, quando a gente for fazer conta, a gente tem que pegar isso aqui. Uma conta muito fácil e muito comum quando a gente está falando desse tipo de exercício é a velocidade desse satélite, tá? Velocidade de órbita, que vai ter que ser igual a 2πr sobre t, tá? T, todo satélite geoestacionário tem T 24 horas. E o que é esse raio aqui? Esse R é o raio da órbita circular dele, que vai ser exatamente a altura mais o raio da Terra, e aí depende do seu exercício, certinho? Pessoal, essa foi nossa aula de hoje, eu vejo você na nossa próxima aula.